Você já ouviu falar sobre TPS, ou transtorno do processamento sensorial? Pois é, sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje. E basicamente, o transtorno do processamento sensorial, TPS, é uma condição em que o nosso sistema nervoso central tem uma dificuldade para discriminar, processar e interpretar as informações sensoriais que estão no nosso ambiente e fazer isso de maneira eficaz, na velocidade necessária para que a gente crie uma resposta também precisa. Então, eu imagino que você já tenha percebido por que nós estamos falando sobre o TPS em uma comunidade neurodivergente, porque um dos critérios diagnósticos do autismo se refere justamente à hiperreatividade ou hipersensibilidade aos estímulos. E esse critério não é imprescindível, ou seja, existem muitas pessoas autistas sem alterações sensoriais e até com baixa percepção sensorial. Na verdade, a característica mais marcante do espectro se refere às dificuldades na comunicação e na interação social. Mas por ser uma queixa tão sofrida, tão dramática, essa da hiperreatividade sensorial, ela acaba parecendo algo muito típico do autismo. E por outro lado, essa queixa também pode evitar o diagnóstico de autismo, sobretudo em meninas, porque essa queixa, essa demanda acaba desviando o raciocínio clínico e levando os profissionais a pensarem que as dificuldades sociais são uma consequência, por exemplo, de uma frescura, que a menina é pouco resiliente, que ela é poliqueixosa, que é muito dramática, que é Maria das Dores, porque até pentear o cabelo pode ser muito difícil, às vezes é muito seletiva com os alimentos. E antes de nós falarmos aqui sobre esses 15 sinais de alta sensibilidade, eu acho importante, inclusive, distinguir o significado de sensibilidade e percepção. E de maneira muito simplificada, a sensibilidade vai ser a captação dos estímulos, como a luz, os cheiros, o toque, os sons, os gostos. E a percepção nós vamos definir como uma certa consciência sobre esses estímulos sensoriais. E para ficar mais claro, nós vamos ver isso com uma prática aqui. Então eu quero que, por gentileza, você pense no seu pé direito e observe a temperatura do seu calçado ou da sua meia. Sinta a textura, o barulho que faz quando você movimenta o seu pé. E agora olhe para o seu pé direito e observe como ele está. Bem, e depois disso, eu quero que você me responda. Você estava sentindo o seu pé direito antes desse exercício? Você estava percebendo o seu pé? Pois é. Então, eu imagino que a resposta seja não, mas ele estava, de qualquer modo, captando as informações sensoriais o tempo inteiro. Estava captando da mesma forma. Só que a sua atenção não estava voltada para essa parte do corpo. Moral da história: a nossa percepção do mundo, dos estímulos ao nosso redor, exige atenção. E aí, agora imagine que o seu cérebro não tenha muitos filtros e que todos esses estímulos sensoriais muito intensos cheguem todos ao mesmo tempo no seu cérebro. O resultado costuma ser a sobrecarga atencional, porque os estímulos que não deveriam incomodar, eles chamam muito a nossa atenção, eles desviam a nossa atenção. E além disso, outro problema é que nós acabamos não conseguindo, às vezes, nos concentrar em outras atividades, como os estudos, a leitura, o nosso pensamento fica muito repetitivo, focado naquele problema, no incômodo, por exemplo, de uma etiqueta, a pessoa acaba se esquivando, evitando atividades prazerosas para a maior parte da população, como ir a um shopping, porque é hiperestimulante, mas a hipersensibilidade também pode ter as suas vantagens. Inclusive, são as pessoas mais sensíveis que também costumam perceber com maior facilidade a beleza da natureza, das artes, as sutilezas sensoriais, dos sabores, dos aromas, muitas vezes são artistas. Então, agora vamos ver aqui com mais detalhes esses 15 sinais bastante frequentes entre as pessoas com o transtorno do processamento sensorial. E o primeiro deles é a sensibilidade extrema aos estímulos. Então, essas pessoas, nós estamos falando aqui o tempo inteiro delas, costumam reagir de maneira muito intensa
e negativa aos estímulos sensoriais, como luzes brilhantes, o ar-condicionado muito frio ou um calor muito forte, aos sons muito altos, ruídos inesperados, texturas, às vezes texturas específicas de tecidos sintéticos, cheiros muito fortes vão incomodar e outras coisas. O segundo sinal é a dificuldade de filtrar os estímulos. Então, a pessoa pode ter dificuldade para filtrar, para selecionar mesmo, discriminar informações sensoriais irrelevantes, e isso pode levar à distração e à sobrecarga sensorial, a muito incômodo. O terceiro sinal vai ser evitar certos tipos de toque. Então, porque o cérebro tem dificuldade, às vezes, de discriminar o que é um toque, um carinho, do que é dor, os receptores às vezes estão confusos, essa interpretação no cérebro também não é muito precisa, aí a pessoa pode fugir dos abraços, pode ficar realmente aflita com toque suave, texturas mais ásperas ou às vezes o tipo de alimento que ela mastiga, tudo isso pode ser ansiogênico. O quarto sinal é não conseguir ir ao cabeleireiro, por exemplo, e tanto pelo barulho que tem no ambiente, como o excesso de toque, manipulação na cabeça, a pessoa pode ficar muito aflita. Manicure pode ser um problema também. Na minha primeira manicure, primeira e única, por exemplo, ela me demitiu, porque eu chegava lá e ficava o tempo inteiro tirando a mão, e ela ficava muito aflita, com medo de me machucar, e eu realmente sentia dor e sentia aflição mesmo, porque ela tocava nos meus dedos, na cutícula, e isso era bastante aflitivo para mim. Então ela me falou: Lígia, não vou atender você mais, e sinto muito por isso. E aí eu comprei o material e aprendi a fazer as minhas unhas sozinha. Até hoje é assim que acontece. O quinto sinal é ter desafios em situações sensoriais complexas. Por exemplo, festas, congresso, entrar numa loja, ficar muito tempo num shopping. A pessoa realmente pode ter dificuldade para lidar, para permanecer nesses ambientes com várias fontes de estímulo. E se ela precisa estar, ou precisa dar uma aula, ou precisa participar de um evento desse tipo, pode ser que ela fique esgotada depois, que não dê conta de outros estímulos sensoriais. O sexto sinal vai ser ter reações emocionais muito intensas a esses estímulos sensoriais fortes. Então, a pessoa pode experimentar respostas emocionais exageradas a certos estímulos, ela pode ficar com muita raiva, ansiedade, pode ter um agito motor, pode ficar mais impulsiva, e nesse caso, às vezes, principalmente quando se trata de uma mulher, ela pode ser vista como muito dramática e pode até chegar a receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Mas aqui a grande diferença é que, se ela for apenas autista, não que seja pouco, mas se houver apenas o diagnóstico do transtorno do espectro autista, se não tiver, se não se configurar um transtorno de personalidade, nós vamos observar que a hiperreatividade é aos estímulos sensoriais, à sobrecarga sensorial, e não por medo do abandono, não por um vazio existencial, não pela falta do outro, não porque ela enxerga em preto e branco, não porque ela idealizou um relacionamento e se frustrou demais, o mundo dela acabou, que é o que a gente mais observa em pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline. Então tem que ter esse cuidado. O sétimo sinal é ter dificuldades na modulação sensorial. Então parece que falta um botãozinho ali para ajustar a intensidade dos estímulos. E aí a pessoa acaba realmente tendo muita dificuldade para conseguir regular a intensidade das suas respostas emocionais a esses estímulos, de acordo com a situação. Então, talvez a pessoa não consiga mesmo reprimir a ansiedade ou aquela reatividade, a vontade de ir embora. Em algumas ocasiões, a pessoa permanece, ela se força a estar naquele ambiente hiperestimulante, mas ela vai ter náuseas, vai ficar tonta, pode desmaiar até, e aí ela sente muito. Então, tem uma hiperreatividade também aos estímulos. O oitavo sinal é ter mudanças de humor relacionadas aos estímulos sensoriais. E aí a pessoa pode ter essa oscilação de humor muito significativa
de acordo com a mudança, a oscilação também de estímulos sensoriais. Imagine que difícil. E mais uma vez, é importante diferenciar esse tipo de desregulação emocional da que aparece em outras condições, porque aqui é uma desregulação sensorial. E se a pessoa fica bem com um abafador de ruídos, ou se o humor dela melhora muito quando ela está de óculos escuros, ou quando ela está num espaço de conforto sensorial, talvez o problema não esteja relacionado a um transtorno de humor ou a um transtorno de personalidade também, em que nós vemos bastante desregulação emocional, por isso a avaliação precisa ser cuidadosa. O nono sinal é ter desafios em situações sociais. E aqui, mais uma vez, nós nos aproximamos do autismo, mas no caso do transtorno do processamento sensorial, a pessoa vai ter a dificuldade ou pode cometer gafes, pode ficar confusa, talvez ela não escute direito a pergunta, por isso ela não responda também adequadamente, mas isso acontece porque ela está sobrecarregada sensorialmente, porque a atenção dela está desviada, por isso não consegue ficar concentrada, presente durante uma conversa num ambiente muito estimulante. E no caso, qualquer pessoa, se estiver muito sobrecarregada, ansiosa, estressada, ela pode ter dificuldades cognitivas, a atenção piora e, consequentemente, fica mais difícil raciocinar e responder adequadamente durante as nossas interações. Isso acontece, né? Por exemplo, se a pessoa faz uma viagem longa, se fica sem dormir, ela pode ter dificuldade na interação. Agora, se a pessoa for autista, as interações elas tendem a ser ainda mais dispendiosas e se não for o caso do autismo, nós vamos observar que as habilidades sociais vão melhorar muito em espaços mais naturais, em que ela tenha conforto sensorial. O décimo sinal vai ser a busca por atividades mais tranquilas, relaxantes, calmantes, e aí a pessoa pode procurar atividades sensoriais reconfortantes, como se balançar, o que a gente vê também no autismo, lembrando que as duas condições podem vir juntas, então a pessoa pode ter, além do autismo, o transtorno do processamento sensorial quando é muito forte, quando não pode ser apenas explicado pelo critério B do autismo. E então a pessoa às vezes vai querer ficar com um objeto pesado no colo, tudo isso para se acalmar, né? Esses objetos que a gente fica apertando, tudo isso ajuda. O 11º sinal vai ser a dificuldade em coordenar os movimentos complexos. Então a pessoa pode parecer muito desajeitada, desastrada, pode derrubar as coisas demais, ter problemas em coordenar os movimentos precisos, como amarrar os sapatos, pegar um objeto pequeno, a letra pode ser muito irregular, tudo isso porque a pessoa tem dificuldade para processar, organizar, interpretar os estímulos e que chegam ao cérebro e aí a resposta acaba não sendo tão precisa e ordenada ali dos músculos. O 12º sinal é a evitação social e a evitação sensorial. Então, a pessoa pode ter dificuldade em se concentrar ou se orientar em ambientes com muitos estímulos sensoriais simultâneos e aí, por isso, às vezes o comportamento compensatório vai ser de esquiva e de isolamento. O 13º sinal é a sensibilidade a etiquetas das roupas, e esse é o sinal clássico de TPS, do transtorno do processamento sensorial. A pessoa pode sentir um desconforto extremo com certos tecidos sintéticos, roupas muito apertadas, etiquetas que ficam na parte interna, às vezes os botões também, a pessoa não tolera, tem que colocar um micropóreo por dentro. E uma moça autista, por exemplo, chegou ao ponto de cortar os próprios cabelos com a tesoura de papel enquanto ela estava no ônibus indo para a escola, porque a sobrecarga foi tão grande de sentir os cabelos nos ombros que ela não viu outra alternativa. Ela poderia ter usado uma caneta para prender os cabelos, poderia ter usado uma gominha, poderia ter enrolado, feito um coque, tudo, mas ela não deu conta, ela simplesmente pegou a tesourinha de papel que estava na mochila e cortou o cabelo e assustou muito a família. O 14º sinal é ter dificuldades na percepção do espaço. E aí a pessoa vai ter problema para compreender o espaço que o corpo dela ocupa no ambiente, qual o espaço ela vai utilizar para transitar pela casa.
E se ela tem essa dificuldade, o resultado vai ser que ela vai tropeçar muito, a pessoa vive roxa porque esbarra nos móveis, ela pode cair com mais facilidade, porque não consegue calcular bem essa série de estímulos sensoriais ou as mudanças repentinas no terreno, por exemplo, a mudança de velocidade, tudo isso pode ser difícil. E por isso nós estávamos falando aqui em outro vídeo sobre essas dificuldades motoras de pessoas autistas, porque a motricidade depende do sistema sensorial. O cerebelo e o tálamo, eles têm papel fundamental na triagem e na distribuição dos estímulos pelo cérebro. Então, nós captamos os estímulos sensoriais pelo corpo, pelos receptores periféricos. Esses estímulos chegam, passam pelo tálamo, que já é uma parte ali de filtragem e de distribuição desses estímulos. O cerebelo também faz o aprimoramento dos microcircuitos, já faz uma espécie de filtragem também. Mas os estudos mostram que essas estruturas podem ser diferentes em pessoas autistas. Por isso, talvez, né, a gente começa a compreender melhor essas diferenças também na sensibilidade, na motricidade. E aí o resultado, se essas estruturas estão alteradas, essas estruturas de captação, de filtragem, de distribuição dos estímulos sensoriais pelo cérebro, o resultado é não apenas o desequilíbrio motor, mas olha só que interessante. Talvez exista também um desequilíbrio emocional, porque hoje nós sabemos, por exemplo, que o cerebelo ele tem forte relação com as funções executivas, com a socialização, com o gerenciamento das emoções. Quando eu estudei fisioterapia, muitos anos atrás, a gente pensava no cerebelo e se lembrava de motricidade, só de equilíbrio, de questões motoras. Mas hoje a gente sabe que ele está ligado ao córtex pré-frontal, então faz funções importantes e pode inclusive estar relacionado aos sintomas do autismo quando estiver alterado. E finalmente, o 15º ponto é a seletividade alimentar. As pessoas com transtorno do processamento sensorial podem ter muita dificuldade, podem ter aversão mesmo a certos alimentos por causa da textura, por causa do cheiro, da aparência do alimento ou do sabor muito específico, muito forte, picante, especiarias às vezes são intoleráveis. Então, como vocês percebem, a dificuldade sensorial ela pode levar a pessoa a fazer evitação de ambientes, restrição alimentar, a pessoa pode se tornar mais isolada, pode evitar o contato social, pode deixar de participar de eventos, de aulas ou de ter um trabalho num ambiente que é mais estimulante, mesmo que ela tenha as habilidades, mesmo que ela tenha a competência ou a formação para executar aquele tipo de serviço, de trabalho. Então, às vezes evita uma promoção porque sabe que vai ter um ambiente com ar-condicionado ligado, que tem muitas reuniões, pode ter comportamentos mais impulsivos e talvez por esses comportamentos evitativos a pessoa pode acabar não cultivando um repertório de habilidades socioemocionais ou não consegue ampliar o seu repertório de habilidades emocionais. Enfim, a mensagem que fica, mais uma vez, é que nós precisamos ser muito cuidadosos na avaliação. Nem tudo é autismo, autismo não é moda e a apresentação do autismo também é muito heterogênea, é muito diversificada. Então, é importante escutar a pessoa, colher a história, verificar bem a linha do tempo para saber quando surgiram os sintomas, as queixas, as dificuldades, os incômodos, a ansiedade ou às vezes essa dificuldade social que a pessoa cita, menciona durante a avaliação. E algumas pessoas realmente podem ter graves problemas sensoriais além da falta de percepção social. Então, as duas condições podem aparecer juntas, podem, né, realmente a pessoa pode ter um diagnóstico e várias comorbidades, pode, né, ter dificuldades em várias áreas, mas o transtorno do processamento sensorial, ele pode vir sozinho também. Então,
É sobre isso, nós precisamos avaliar com cuidado. Agora, como sempre, diga aqui nos comentários se você também é uma pessoa muito sensível, se você foi uma Maria das Dores ou um João das Dores, se você fugia das luzes, dos barulhos, dos abraços. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e, claro, se inscreva na nossa comunidade para que você receba todos os vídeos e outros conteúdos também em primeira mão. Um grande abraço, então, e até breve. Tchau, tchau!